Hoje eu estou recebendo aqui o João, que também é especialista, né, em trânsito, também defende condutores, proprietários de veículos, está aí na luta diária. E aí eu convidei o João para vir falar aqui um pouquinho para a gente sobre as infrações por vídeo monitoramento, né? E aí o João prontamente aceitou e estamos aqui agora para compartilhar um pouquinho desse assunto com vocês. E já vou deixar a palavra toda para ele falar aí tudo relacionado a esse assunto que chamei ele como expert aqui para conversar com a gente sobre isso. Bom, Érica, gratidão aí pelo convite, tá? Cumprimento a você e também a todos os seus alunos aí da comunidade. Agradeço aí também pelo título de expert, mas estamos aí, né, aprendendo a cada dia. Meu nome é João Paulo Macedo, sou defensor de condutores aqui no interior de São Paulo, cidade de Leme, né? Sou graduando em Direito, sou ex-policial rodoviário e, conforme você mesmo disse, estamos aqui atuando na defesa de condutores e tentando ao máximo aí resolver os problemas de tantos condutores e proprietários de veículos que tem aí por esse Brasil, né? E acerca do tema de hoje, do vídeo monitoramento, está dando o que falar, né? A mídia, por desconhecer da matéria, acabou divulgando aí inúmeras notícias de que, a partir do dia 1º de abril, foi regulamentada a fiscalização por vídeo monitoramento em todo o Brasil, que agora é possível a constatação destas infrações, que, na verdade, nós, que somos da área, sabemos que não é verdade, né? Sabemos que esta previsão já existe na legislação de trânsito há quase 10 anos, né? O que houve, na verdade, é a publicação da Resolução 909 de 2022, que ela consolidou as normas sobre vídeo monitoramento. O que esta resolução fez? Ela revogou a antiga resolução 471 de 2013, que ela tratava sobre a fiscalização de vídeo monitoramento nas estradas e rodovias, e também revogou a resolução 532 de 2015, que tratava sobre a fiscalização de vídeo monitoramento nas vias urbanas. E por que deu todo esse rebuliço, né? No ano de 2017, houve uma ação civil pública do Ministério Público Federal contra a AMC, que é a Autarquia Municipal de Trânsito lá de Fortaleza, no Ceará. Por que eles entraram com essa ação? Porque eles entendiam que a fiscalização por vídeo monitoramento, quando ela constatava infrações no interior do veículo, por exemplo, dirigir aí sem usar o cinto de segurança, dirigir falando ao celular, isso violava a intimidade e a privacidade destas pessoas, né, dos condutores e também dos passageiros do veículo. Isso está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, eles entraram com essa ação, ficou tramitando lá por um tempo, mas quando foi em 2019, foi reconhecido que, de fato, estas infrações, elas violavam a intimidade e a privacidade das pessoas, né? E com isso houve-se a determinação para que continuasse tendo a fiscalização por vídeo monitoramento, porém não era mais permitido infrações no interior do veículo. Então parou, não podia mais. Se o cidadão ele recebia uma notificação aí de autuação constatada por vídeo monitoramento e era uma infração ocorrida no interior, por exemplo, dirigir sem usar o cinto de segurança, celular, conforme eu falei, o auto de infração devia ser declarado nulo, né? Porque estava ferindo aí a forma, né? E aí, recentemente, agora em janeiro, né, houve uma nova decisão, né, onde eles reconheceram de que isso não violava a intimidade nem a privacidade das pessoas. Então, voltou o que era antes. A fiscalização passou a ser aceita em todo o Brasil, sendo para qualquer infração que seja relativa às normas gerais de circulação e conduta, né, como a parada, estacionamento. Então, com isso, acabou toda aquela discussão que tinha. E o CONTRAN aproveitou aí a deixa e publicou essa resolução 909, consolidando tudo isso, né? E cabe a gente aqui destacar uns pontos principais aí acerca dessa fiscalização. Nós temos, por exemplo, lá no artigo 2º, que diz o seguinte, que a autoridade ou agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas online por esses sistemas. Olha só aí a primeira observação importante
para quem pegar uma situação de uma infração constatada por vídeo monitoramento. É justamente verificar se a constatação desta infração ocorreu online, ou seja, não pode haver o armazenamento de imagens para que o agente possa posteriormente lavrar o auto de infração. Isso é vedado pela legislação. Fazendo uma analogia, seria a mesma coisa do agente de trânsito estar efetivamente na fiscalização na rua. Ele só pode fazer aquela autuação que ele presenciou, né, que ele constatou, que ele viu. Então, a fiscalização por vídeo monitoramento, ela tem esse mesmo sentido. Ele só pode estar constatando a infração online. Eles têm que estar de serviço, olhando ali para a tela. Ele constatou a infração, ele vai lá, anota a placa do veículo e faz ali o enquadramento de acordo com aquilo que ele constatou. Então, não pode ser feito posteriormente. Esta é a primeira observação que esta legislação nos traz. A segunda observação é o seguinte: é obrigatório constar no campo de observações do auto de infração que aquela infração foi constatada por vídeo monitoramento. Se o auto de infração não constar esta informação, estará passível aí de ser anulado, né, mediante defesa, mediante recursos. E a outra informação muito importante, porque a resolução ela é bem curtinha, né? Quem pegar para ler a resolução 909, você vai notar que é uma página só. Tá dando para ver aí, né? Isso, tá ótimo. Ela é bem curtinha mesmo. Ela é bem curtinha. Página. Exatamente, são 4 artigos só. Ela é bem curtinha, tá? E aí, conforme eu estava até falando, aí agora no artigo 3º, vocês vejam que diz o seguinte, ó: a fiscalização de trânsito mediante sistema de vídeo monitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim. E esse é um detalhe muito importante, porque é muito comum os municípios, ou até mesmo as rodovias, né, algumas rodovias, atuarem mediante vídeo monitoramento, porém não tem placa alertando os usuários, alertando ali os condutores acerca desse tipo de fiscalização. E vocês notam que a legislação veda isso. E agora uma observação também muito importante é o seguinte: até hoje, não existe regulamentação para qual deve ser o modelo de placa alertando sobre essa fiscalização. Até hoje o CONTRAN ainda não estabeleceu, né? Nós temos aí o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que possui atualmente 8 volumes, né? Entre eles o de sinalização vertical, que trata das placas de regulamentação. Nós temos também o de sinalização horizontal, né? As resoluções 180 de 2005 e a 236 de 2007, respectivamente, mas na resolução 180 de 2005, que trata das placas de regulamentação, não existe ainda nenhuma previsão para qual deve ser esta placa. Então, é muito comum a gente ver essa divergência quando a gente anda por aí. Você vai em um município que tem a fiscalização por vídeo monitoramento, você vê uma placa, às vezes, só com os dizeres fiscalização por vídeo monitoramento. Em outros locais, eles utilizam, às vezes, uma imagem de uma câmera, né, dizendo que tem essa fiscalização, mas, mesmo que não tenha ainda esta regulamentação, de alguma forma, aquele órgão de trânsito com circunscrição sobre a via precisa informar o condutor que existe essa fiscalização. Inclusive, coincidentemente, eu peguei um caso ontem, assim, de um município aqui perto, uma autuação em uma rodovia estadual, e ela foi constatada por vídeo monitoramento, né? Um policial rodoviário que exerce as funções dentro de um centro de controle operacional da concessionária, ele constata a infração lá pelas câmeras, inclusive ele colocou no campo de observações, que foi constatado por vídeo monitoramento, ok, só que eu puxei as imagens, né, ali do local e também nas adjacências, percorri cerca de quase 10 quilômetros, vejam bem, quase 10 quilômetros nesta rodovia, no sentido em que ele foi autuado, que ele estava transitando, e não vi nenhuma placa informando sobre a fiscalização por vídeo monitoramento. Então, a princípio, nós já temos aí uma nulidade, né? Só que não basta só a gente utilizar dessas fontes de pesquisa, elas são boas também, claro, mas é muito importante a gente ter isso de forma documentada. Então, o que eu fiz de imediato? Já enviei um e-mail para a concessionária, né, solicitando essas informações, solicitando se naquele local existe placa informando acerca da fiscalização por vídeo monitoramento. Se eles retornarem dizendo que não tem, isso gera uma prova, né? Isso gera uma prova documental e muito provavelmente
deve levar aí ao deferimento da defesa ou dos recursos. Diga-se de passagem, uma infração de transitar por marcas de canalização, né, que nós sabemos aí, possui o fator multiplicador vezes 3, uma multa dessa é quase R$ 900, e atribui 7 pontos no prontuário do condutor. Então, é muito importante, conforme eu já até disse no início, Érica, e a todos aí que estão nos assistindo, para quem está atuando nesta área de trânsito, é importante a atualização e é importante ler a legislação que trata sobre o tema. Você pegou uma situação dessa, você tem que obrigatoriamente pegar a resolução para ler, pegar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para ver a ficha acerca daquela infração, o que ela diz, né? É lamentável, às vezes, eu cheguei a ver muito aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, alguns profissionais de trânsito disseminando esta notícia acerca do vídeo monitoramento como se fosse algo novo, né? Então, assim, aí a gente percebe que talvez está faltando realmente este profissional se atualizar, né? Está faltando ele acompanhar, porque a legislação de trânsito, assim como várias outras, né? Ela muda todos os dias. Todos os dias tem alguma coisa nova, tem uma decisão nova, tem uma resolução nova, tem alguma lei que muda alguma coisa. Então, nós que estamos nesta área, nós somos obrigados, é obrigação, não é opção, isso na minha opinião, tá? É obrigação se atualizar através de cursos, assim como você vem fazendo um excelente trabalho aí com seus cursos, né, com pessoas que estão iniciando aí nessa carreira, ou pessoas que já estão aí trabalhando nessa carreira, que desejam se aprimorar. É muito importante esse tipo de coisa. Isso agrega demais ao conhecimento, isso agrega demais ao currículo, e vai fazer aí, com certeza, a diferença no mercado de trânsito. Porque hoje, essa área carece muito de bons profissionais. Tem muita gente que atua com o trânsito. Se você fizer uma pesquisa, você vai achar muitas pessoas. Mas profissionais qualificados, infelizmente, não se tem muito. Existem muitos profissionais que eles estão preocupados com o que eles vão receber, com o que eles vão ganhar, e não estão preocupados com o resultado final. Embora a gente não tenha condições de garantir um êxito, não existe causa-ganha, mas é muito importante que, ao procurar um profissional qualificado, né, as chances, né, a tendência de dar certo aquela demanda é muito maior. Então, é lamentável, a gente vê as profissionais divulgando informações, né, acompanhando aí a mídia, que não sabe de nada da matéria, dizendo, olha, é uma coisa nova, o CONTRAN regulamentou, e já está regulamentado há quase 10 anos, entendeu? Então, assim, a respeito da fiscalização de videomonitoramento, basicamente é o que nós falamos até aqui. Houve toda essa reviravolta, e um detalhe que eu esqueci de dizer é o seguinte, o Ministério Público Federal já está recorrendo dessa decisão. Então, o que acontece? A novela ainda não acabou, tá? Pode ser que futuramente nós tenhamos aí mais alguma mudança, ou alguma vedação, ou alguma coisa assim, mas eles já estão recorrendo, vai ser novamente analisado, então não está assim, digamos, não transitou em julgado, não finalizou aí a discussão, né? Eles estão brigando por isso, né? E em certo ponto, no início foi entendido que sim, que violava, hoje não. Então a gente tem, por isso que eu falo da importância de se atualizar, a gente tem que ir acompanhando, porque a qualquer momento pode acontecer de novamente eles entenderem que não pode fiscalizar no interior do veículo.